Leitura do Santo Evangelho segundo o bem-aventurado apóstolo e evangelista São João. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Estejamos atentos. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, estando trancadas as portas no lugar onde estavam os discípulos com medo dos judeus, Jesus chegou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor Jesus e disseram de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Após essas palavras, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem não perdoardes os pecados não serão perdoados. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas mãos os sinais dos cravos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Jesus entrou com as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o dedo e olhe as minhas mãos. Estende a mão e põe no meu lado. E não seja incrédulo, mas homem de fé. Tomé respondeu-lhe: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque me viste, acreditaste. Felizes os que não viram e creram. Jesus ainda fez muitos outros sinais na presença dos discípulos, mas não foram escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou. Ao longo dessa semana, com essa exclamação, estamos proclamando a grande alegria da nossa fé. E o Evangelho de hoje trata justamente sobre a nossa fé. Quando ouvimos que São Tomé não conseguiu acreditar na ressurreição de Cristo, embora logo no primeiro dia da Páscoa, à tarde, os outros discípulos contaram para ele. Isso era demais para São Tomé. Não que ele não acreditasse nos outros discípulos, não que ele achasse que Cristo estava mentindo sobre a ressurreição, mas simplesmente ele não conseguia conceber, não conseguia entrar em sua cabeça como alguém podia ressuscitar dos mortos. Essa fé, essa dúvida de São Tomé é chamada de abençoada, justamente quando nos leva a questionar a nossa fé. Quantas vezes nós também, por mais que escutamos as Sagradas Escrituras, escutamos na igreja verdades da nossa fé, questionamos: será que foi bem assim? Será que isso ocorreu mesmo? Será que isso é importante? Por isso que Cristo permitiu essa fé de São Tomé. E ainda mais proclamou uma nova bem-aventurança. Bem-aventurados todos aqueles que não viram, mas creram.
mostrando que a fé transcende qualquer concepção racional, que a fé verdadeira nasce no nosso amor a Deus, nasce no nosso coração. Então, finalmente, no 8º dia, Cristo aparece para São Tomé e fala para ele, coloque então suas mãos na minha ferida para você poder crer. E São Tomé fica estupefato, ele nem precisa colocar a mão nas feridas de Cristo. Na mesma hora ele proclama: meu Deus, meu Senhor e meu Deus. E essa expressão da fé de São Tomé também é um modelo para nossas vidas. Quantas vezes vimos claras manifestações da fé, da presença de Deus, milagres, sinais tão óbvios que nem precisamos tocar para crer, pois ali já vemos a presença de Deus. E São Tomé, com essa exclamação, foi a primeira vez que vemos os apóstolos chamarem Cristo de Deus, meu Deus. Normalmente nos evangelhos chamava Filho de Deus, mas agora, tamanha magnitude, tamanha fé dele, ele exclamou as duas naturezas de Cristo, falando meu Senhor, que Cristo era aquele homem que estava com eles, que ficou 3 anos com ele, o pai espiritual deles, que ensinou, mas agora já conseguem ver Cristo a outro nível, como verdadeiro Deus, aquele que ressuscitou e venceu a morte. E todos esses eventos se dão no 8º dia após a Páscoa. E esse 8º dia tem um grande simbolismo na nossa fé. Pois, como a gente podia dividir a semana em 7 dias, o 8º dia era o começo de uma nova época, ou também simbolizando um novo tempo, aquele período que está acima do nosso tempo humano. Então, queridos irmãos e irmãs, essa nova época, que temos essa fé cega que Cristo ressuscitou, que toda essa alegria é convertida nessa expressão de São Tomé, meu Deus, em que nós todos confessamos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Deus, não dando espaço em nenhum momento em nossas vidas para a dúvida, para a incerteza. Agora temos total certeza que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que destruiu qualquer poder do inimigo, qualquer poder do pecado sobre nós, agora foi vencido e Ele nos proporcionou essa vitória. Então, que essa nova época de nossa vida esteja centrada nessas palavras: Cristo ressuscitou. Em verdade ressuscitou.